Se o próprio Deus, em toda a sua majestade, parasse na sua frente neste exato momento, olhasse nos seus olhos e fizesse uma única e profunda pergunta: qual é o verdadeiro sentido da sua vida? Você saberia responder com convicção? Ou você abaixaria a cabeça, confrontado pelo silêncio ensurdecedor de um coração que se perdeu no meio do caminho? A verdade mais dolorosa que muitos de nós carregamos é que nem sempre o nosso propósito está claro. Nós acordamos, trabalhamos, pagamos contas, cuidamos das nossas famílias, mas muitas vezes passamos os nossos dias buscando desesperadamente um sentido no ordinário da vida para tentar compreender por que fomos colocados nesta terra. E é exatamente nessa busca, nessa caminhada por respostas, que nós nos deparamos com o inimigo mais antigo da alma humana, o medo. Todos os dias, sem exceção, nós lidamos com desafios que nos pegam de surpresa. O telefone toca com uma má notícia. O orçamento do mês não fecha. Um relacionamento importante sofre um abalo. Uma porta que parecia certa se fecha brutalmente na nossa cara. E por dentro, sentimos aquele frio paralisante no peito. A nossa mente, na tentativa falha de nos proteger, começa a criar cenários catastróficos. Ela tenta prever o pior. E o coração, encurralado pela ansiedade, começa a fazer perguntas em silêncio. E se eu falhar? E se eu não for suficiente para essa missão? E se eu estiver completamente fora do caminho que Deus traçou para mim? Há dias em que a pressão vem de todos os lados imagináveis. É a pressão das contas que se acumulam na mesa. É a pressão das expectativas que a família coloca sobre os seus ombros. São as palavras de pessoas que te diminuem. E o que é ainda mais destrutivo é a sua própria voz interior, ecoando na sua mente e repetindo antigos rótulos de fracasso, de rejeição e de insuficiência. Mas hoje, pelo poder do Espírito Santo, existe uma palavra que rasga os céus, atravessa essa névoa de confusão e fica de pé, como uma muralha inabalável, dentro do seu espírito. É a promessa milenar registrada no livro do profeta Isaías, capítulo 41, versículo 10. Preste muita atenção, porque este versículo não é apenas um afago emocional, não é apenas um consolo passageiro para dias ruins, é um decreto de alinhamento espiritual. É o próprio Deus, o Criador do universo, parando o que está fazendo para olhar na sua direção e dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Perceba a profundidade do caráter de Deus nesta declaração. Ele não promete uma vida anestesiada, isenta de dores, sem lutas ou sem desafios gigantescos. O que ele promete é algo infinitamente superior e mais seguro. Ele promete a sua presença. E quando a presença do Todo-Poderoso se torna a sua referência principal, o medo é imediatamente destronado da sua vida. Talvez, ao longo dos anos, você tenha se afastado do seu chamado original por causa de uma ferida profunda que alguém te causou. Talvez você tenha recuado por causa do cansaço crônico de tentar e não ver resultados. Ou talvez você tenha caído na mentira cruel de que viver o propósito é um privilégio exclusivo para pessoas mais santas, mais capacitadas e mais prontas do que você. Mas eu preciso que você entenda a dinâmica do reino dos céus. Deus nunca chama aqueles que já estão perfeitos e lapidados. Ele chama aqueles que decidem confiar nele de forma incondicional. Respire fundo agora, porque hoje o céu está te chamando para um realinhamento. Aquilo que parecia te paralisar, o deserto que parecia ser o seu fim, vai se tornar exatamente a fornalha onde Deus vai forjar a sua maior força. O medo que você sente não é a sua identidade. O medo é apenas um sinal vermelho no painel da sua alma, indicando que há um desalinhamento entre o que você crê e como você vive. Existe uma diferença colossal entre sentir medo, que é uma reação química e humana diante do desconhecido, e viver a partir do medo. O problema começa quando o medo deixa de ser um alerta e passa a ser um governo. O medo não bate na sua porta gritando: "Eu vim para destruir os seus sonhos." Ele é sutil, ele chega sussurrando: "Só espera mais um pouco. O cenário não está bom.
só se prepara melhor antes de começar. Garante mais um pouco de segurança financeira. Não se exponha agora. Não tente abrir essa empresa. Não tente restaurar esse casamento hoje. E sem perceber, você vai adiando de forma crônica os sonhos, as curas e os projetos que Deus já colocou no seu espírito. A grande verdade é que o medo que te paralisa quase nunca é sobre o obstáculo que está na sua frente. O medo é sempre sobre o que está escondido dentro de você. É sobre as histórias de dor que você viveu na infância, sobre as quedas públicas que doeram na sua alma, sobre as rejeições e abandonos que deixaram cicatrizes abertas. O seu medo de dar o próximo passo é, no fundo, a sensação antiga de que, se você tentar e falhar de novo, você estará confirmando todas as palavras de maldição que lançaram sobre o seu destino. Mas a tensão que você precisa resolver hoje é esta. Você vai continuar sendo refém do que disseram sobre você? Ou vai assumir a coragem de ser guiado exclusivamente pelo que o seu Criador diz a seu respeito? É exatamente nesse ponto de ruptura, quando somos confrontados pela nossa própria incapacidade de controlar o futuro, que Isaías 41:10 aparece como um eixo central, como um farol no meio de um oceano escuro. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Note a ordem divina das palavras. Antes de Deus falar sobre dar força, Ele fala sobre garantir a presença. Antes de Deus falar sobre enviar sustento, Ele fala sobre estabelecer uma aliança inviolável. É como se o Senhor estivesse pegando no seu rosto agora e dizendo: Filho, filha, o seu coração não precisa se apoiar em garantias humanas, em saldos bancários ou em aplausos de multidões, porque a sua base fundamental sou eu. Nós vivemos em uma sociedade doente que tenta vencer o medo, aumentando o nível de controle. Nós queremos controlar o cônjuge, controlar o futuro dos filhos, controlar a opinião alheia. Mas Deus não vence o medo nos dando o controle. Ele vence o medo nos chamando para a confiança. E confiança, no dicionário do Reino de Deus, não significa acordar se sentindo corajoso e imbatível todos os dias. Confiança é caminhar com as pernas tremendo, com lágrimas nos olhos, simplesmente porque você tem a absoluta certeza de quem está ao seu lado. Se você sente que o Espírito Santo está tocando na ferida do seu medo agora, se você deseja retomar o controle da sua vida espiritual e se alinhar novamente com o seu Criador, escreva nos comentários, como um testemunho público da sua fé: Eu não temo, porque a presença de Deus é a minha direção. Faça isso e rompa com a paralisia agora mesmo. Muitos de nós carregam um tipo de dor que não é escandalosa, é uma dor silenciosa, abafada. É quando você continua funcionando por fora. Você vai ao trabalho, você serve na igreja, você cuida da casa. Mas por dentro, você se sente caminhando em um deserto árido e solitário. Você dobra os joelhos, derrama o seu coração em oração, mas o teto parece de bronze. Você não recebe resposta. Você tenta desesperadamente fazer o que é certo, ser honesto, ser fiel, mas não vê os resultados esperados. As responsabilidades continuam pesando, e uma pergunta angustiante fica presa na sua garganta: Deus, o Senhor está mesmo comigo nesta prova? E é para esse nível de exaustão que Deus libera a primeira chave: Eu sou contigo. Ele não começa o diálogo te entregando um mapa com as explicações de tudo o que está acontecendo. Ele te entrega a própria companhia, porque antes de entender o mapa, você precisa lembrar quem está segurando a sua mão. Nós temos a falsa ideia de que viver o propósito é caminhar em uma rota reta, ensolarada e sem buracos. Mas viver o propósito na presença de Deus é aprender a confiar nele quando a rota está incompleta, quando o GPS espiritual manda você virar em uma rua escura. A presença de Deus não é uma filosofia barata de autoajuda, é um sustento físico, real e palpável. É a força invisível que mantém a sua sanidade mental inteira. Quando as circunstâncias externas estão tentando fragmentar a sua vida em 1000 peças, o medo se alimenta ferozmente do seu isolamento. Quando você se tranca no quarto escuro da sua mente, o medo cresce
e ganha formas monstruosas. O medo grita: você não vai dar conta, você vai falhar. Mas a presença sussurra: você não tem que dar conta sozinho. Eu estou aqui. E isso muda absolutamente tudo. Talvez você esteja implorando a Deus por uma mudança imediata de cenário. Você quer que Ele mude o seu emprego hoje, que Ele resolva a dívida hoje, que Ele mude o temperamento daquela pessoa hoje. Mas o que você realmente precisa, antes da mudança de cenário, é de uma mudança de consciência. É tomar posse da verdade de que Deus está aí, exatamente onde você está sentado agora. Mesmo quando você não sente arrepios, mesmo quando você não compreende o processo, mesmo quando parece que o céu está em total silêncio, quando Ele diz: eu sou contigo, Ele está firmando um pacto de sangue. O compromisso dele não depende do seu desempenho espiritual impecável. A mão dele não vai soltar a sua porque você acordou confuso hoje. Ele não te abandona na sala de espera do processo. E então, o texto avança para a segunda promessa vital: eu te fortaleço. Há momentos na vida em que você não precisa ouvir uma palestra motivacional. Você precisa de força bruta, força espiritual. Existe um cansaço que não se cura com um final de semana na praia ou com 8 horas de sono. É o cansaço crônico de carregar incertezas. É a estafa de ter que tomar decisões difíceis o tempo todo. É o peso insuportável de ser a coluna de sustentação para todo mundo ao seu redor. Enquanto no seu íntimo, você sente que as suas próprias pernas estão prestes a ceder. É nesse exato ponto de quebra que o eu te fortaleço entra em ação. Deus não está exigindo que você seja um super-herói solitário. Fé não é a ausência de fraqueza. Fé é saber exatamente para o colo de quem correr quando a sua própria força vira pó. Deus te fortalece com um propósito muito específico. Não é apenas para você aguentar a pancada, mas para você se alinhar. Quando estamos exaustos, nos tornamos presas fáceis para vozes enganosas. Damos ouvidos à voz da pressa, à voz do desânimo, à voz que diz que a corrupção é o único atalho. Mas quando o Espírito Santo derrama o fortalecimento dele sobre a sua vida, a sua audição espiritual é limpa. Você volta a ouvir a voz do bom pastor. E essa voz não te empurra para o pânico. Ela te puxa de volta para o trilho da sua missão. E muitas vezes, para abraçar essa força, você terá que tomar decisões que exigem maturidade extrema. Você terá que romper relacionamentos que drenam a sua unção. Terá que abandonar hábitos secretos que te acusam de madrugada. E isso assusta, porque mudar dói. Mas a força que Deus te entrega hoje é exatamente para te sustentar nessa transição. Ele te fortalece para que você levante a cabeça e assuma o peso de glória preparado para você. A promessa não para na força. Ela se aprofunda na operação diária. Eu te ajudo. Uma das mentiras mais perversas do inferno é tentar te convencer de que o chamado de Deus é uma prova de fogo onde ele te joga e fica assistindo de braços cruzados para ver se você sobrevive. A mentira de que Deus diz: eu te dei o dom, agora se vira. Se você errar, o problema é seu. Isaías 41:10 despedaça essa falácia com 3 palavras: eu te ajudo. O propósito não é um teste de resistência solitário. É uma jornada de dependência contínua. Muitos cristãos paralisam a própria vida porque criaram um Deus implacável em suas mentes. Pensam: se eu não souber pregar perfeitamente, se eu não souber liderar sem falhas, Deus não vai me usar. Mas o Deus de Israel não trabalha com a perfeição da sua performance, ele trabalha com a sinceridade da sua dependência. Depender de Deus não é sinal de fraqueza, é a prova máxima de que a aliança é real. Quando o Criador diz: eu te ajudo, ele está te libertando da escravidão de ter que ter todas as respostas. Ele te dá o que você jamais conseguiria produzir com o seu próprio intelecto. Discernimento profundo quando a sua mente está um caos, paz inexplicável quando o mundo exige o seu desespero e sabedoria milimétrica quando os caminhos parecem um labirinto. E preste atenção, muitas vezes a ajuda de Deus vem embalada em um papel que você não gosta. A ajuda divina pode ser aquele não que doeu profundamente,
aquele atraso no aeroporto que te livrou de um acidente, aquela porta de emprego que bateu na sua cara para te proteger de um ambiente tóxico. Pare de se condenar por não conseguir fazer tudo sozinho. O Deus que envia é o mesmo Deus que providencia a bagagem. E, finalmente, chegamos ao ápice da segurança eterna. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Existe um momento na caminhada em que a sua força acaba e a sua capacidade de ajudar a si mesmo se esgota. É quando as suas mãos não conseguem mais segurar as cordas da própria vida. E é aqui que a mão de Deus entra por debaixo de você. Sustentar não é apenas dar um empurrãozinho, é manter de pé quando a gravidade te puxa para o chão. Ele promete fazer isso com a destra da sua justiça. Isso tem um significado teológico avassalador. A destra é a mão do poder absoluto, e a justiça significa que ele não vai te sustentar porque você amanheceu se sentindo muito santo. Ele vai te sustentar porque ele é fiel ao pacto que fez com você através do sangue de Cristo. Ele te sustenta porque ele não mente e não se arrepende dos seus chamados. O propósito de Deus na sua vida não é frágil como o seu humor matinal. A promessa não é cancelada porque você teve uma crise de choro no banheiro. Você pode estar cansado, confuso e ferido, e ainda assim estar rigorosamente dentro do plano de Deus. O sustento divino é a prova irrefutável de que ele não vai permitir que a sua história termine no capítulo da sua fraqueza. Você não foi criado para apenas sobreviver aos dias, pagando incêndios emocionais e financeiros. Você foi criado para viver um alinhamento diário com os céus. O alinhamento não é um destino mágico, é uma escolha feita nas pequenas coisas quando ninguém está olhando. É escolher a verdade quando a mentira seria mais fácil. É escolher a oração quando o corpo pede o sono. É recusar os rótulos de fracasso que o mundo colou na sua testa e vestir as promessas inquebráveis da palavra. Hoje, Deus não quer apenas enxugar as suas lágrimas. Ele quer reposicionar o seu destino. Ele está te chamando para tirar o medo do trono do seu coração e colocar a missão de volta no centro. Coragem bíblica é isso. É olhar para dentro, sentir o tremor nas mãos, mas decidir dar o passo de obediência mesmo assim. Feche os seus olhos agora e prepare o seu coração, porque nós vamos selar este reposicionamento diante do trono. Senhor Deus e nosso Pai, Deus vivo, soberano e eterno, eu me coloco agora na brecha por esta vida que está do outro lado, escutando a Tua voz através desta mensagem. O Senhor conhece a profundidade dos medos escondidos, das dúvidas silenciosas que corroem a alma nas madrugadas e das pressões esmagadoras que ninguém mais vê. Mas os Teus olhos contemplam todas as coisas. Hoje, nós ancoramos o nosso espírito na Tua promessa. Pai, eu clamo para que o Teu Espírito Santo invada agora mesmo os quartos trancados do coração desta pessoa, onde o sentimento de abandono e isolamento tentou fazer morada. Que a luz esplêndida da Tua glória dissipe toda a névoa de confusão. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, assuma o governo absoluto dessa mente, destronando toda a ansiedade, todo o pânico e todo o terror do amanhã. Que toda voz de condenação perca a força. Deus Todo-Poderoso, derrama agora uma unção fresca de fortalecimento sobre aquele que está exausto. Ajuda aquele que já chegou ao seu limite humano. Sustenta, com a destra da Tua justiça, aquele que sentiu que iria desabar hoje. Nós te pedimos, Senhor, reposiciona o Teu filho e a Tua filha no centro da Tua vontade. Tira-os do modo de sobrevivência e devolve a eles a paixão pelo chamado. Que eles sejam impulsionados pela Tua presença. Dá a eles, Pai, a coragem de dar o próximo passo de obediência, mesmo que as pernas tremam. Dá clareza nas decisões, firmeza no caráter e uma fé violenta que recusa retroceder. Quebra as inseguranças, arranca as raízes de rejeição e levanta dentro deles a certeza inabalável de que o Deus do universo caminha ao lado deles. Nós entregamos o controle nas Tuas mãos. Nós descansamos no Teu sustento. Em nome de Jesus. Amém. Abra os seus olhos. O medo já não dita as regras da sua história. Você tem um dono, tem uma aliança e tem um caminho a seguir.
Levante a sua cabeça, confie na voz que te chamou e avance em direção ao seu propósito. Que o Senhor Deus te fortaleça, te ajude e te sustente hoje e sempre.